Hoje recebemos com muita alegria e muito entusiasmo doutora Ana Carolina. Lidar com criança nunca é fácil, né? Ainda mais uma situação grave. Então, uma criança pode vir a óbito, não é fácil. Do mesmo jeito que a criança melhora muito rápido, a criança também piora muito rápido. Eu falo assim, que na UTI a gente vivencia muitos milagres. E eu acho que o Covid fez o médico se profissionalizar mais. A gente teve que aprender mais a intubar, a lidar com o paciente mais crítico. E teve médico que morava dentro do hospital. Ficava ali, 72 horas de plantão, porque não podia voltar para casa, pelo risco de contaminar a família, e porque não tinha outro médico para atender. Qual que é o desafio hoje do médico com o avanço da tecnologia? O pai já chega com a receita pronta, pesquisando no Google. O diagnóstico pronto, com a receita pronta. Bem complicado. Tem que lidar com o Dr. Google. Eu sempre quis ser médica, desde quando era criança. Épocas que eu tinha 7 empregos. Eu comecei no posto de saúde também, e bastante emergente. E é uma realidade bem desafiadora, né? Você não sabe, né? Muitas pessoas não têm noção do quanto é suado, né? De deixar a filha doente em casa pra cuidar do filho dos outros, né? A gente sofre. Mãe sofre. Hein? Fica sofrendo, mas, né? É uma escolha. Né? É uma escolha que a gente faz. O amor pela profissão. Hoje recebemos com muita alegria e muito entusiasmo doutora Ana Carolina, ela que é médica pediatra, atende aqui em Campo Mourão e também na região. Esposa do Tiago, mãe da Isadora, inclusive está esperando mais um nenê. Mais um menino vem aí. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, né? Que prazer poder te receber aqui no O Especialista Podcast. Obrigada. Doutora, a gente vai bater um papo bem legal, queremos conhecer um pouquinho da doutora Ana Carolina, que já é muito conhecida, né, na parte médica, atende consultório, atende hospital também na região. Conta um pouquinho da sua história, onde nasceu, né, se a família é daqui de Campo Mourão, fique à vontade. Bom, eu sou daqui de Campo Mourão, né, nascida aqui, criada, daí saí para estudar fora, né. Meus pais também são daqui, né? E acabei... Mourouense! Que legal! Acabei indo para estudar fora e acabei retornando para cá por causa de oportunidade de emprego mesmo. Legal. Fez a faculdade aonde, doutora? Cascavel. Cascavel? Cascavel. Em que ano? Eu fiz de 2012 a 2017. Faculdade. 2012 a 2017 em Cascavel. A residência foi aonde? Já foi em Campo Mourão? Já. Eu fiz aqui na Santa Casa de Campo Mourão, né? Porque a referência é muito boa de pediatria, a gente tem um grande centro de pediatria aqui, foi muito bom. É muito boa a residência aqui de pediatria. Legal. Então, esse instinto médico veio da família, você é a única médica da família, é uma herança dos avós, dos pais, porque muitas vezes, né, eu já entrevistei inclusive um médico, né, que a família é de médico, né? Conta um pouquinho da sua história. Como que você entrou? Como foi todo esse processo até você se tornar médica? Eu sempre quis ser médica, desde quando era criança, né? Eu falo, desde a idade da minha filha. Já é um sonho de criança. Desde quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu falava que ia ser médica, né? E não tem nenhum médico na família, né? Então, assim, pra gente foi bem difícil, assim, né? Esse sonho, né? Porque na época que eu entrei era bem difícil de entrar em medicina, hoje tá um pouquinho mais fácil, mas era bem complicado, né? Foi no particular? Foi no particular. Tinha no particular, né? Não, tinha também no SUS, não. Tinha também na pública, mas era muito difícil mesmo de conseguir vaga, né? E até no particular era bem difícil. Agora tá um pouquinho mais fácil, né? Tá tendo mais oportunidades, né? Várias universidades, igual aqui nós já temos o integrado, né? Ali em Mourão tem a Unipar também, que é bem próximo daqui. E como que foi todo esse processo, doutora? Como que foi os desafios, né, em fazer uma faculdade de medicina? Porque ela é integral, né? Sim. Tem que conciliar. Trabalhou na época da faculdade, só estudou? Como que foi? Não tem como trabalhar na época da faculdade. Não tem, porque são muitas horas de estudo, né? Primeiro as aulas teóricas, são muitas aulas, depois a parte prática, muitas aulas também, então muito difícil a gente conseguir conciliar, né? E, na verdade, médico não pode trabalhar durante a faculdade, né? Olha, eu não sabia. Médico não pode trabalhar. Não sabia.
Então a gente só acaba trabalhando depois, né? Por isso que até demorei um pouquinho para fazer a residência, porque eu quis juntar um pouquinho de dinheiro, né? Pra daí fazer a residência, porque na residência a gente recebe uma bolsa, né? E é uma bolsa assim, né? Bem baixo o valor, né? Ajuda, mas não dá pra ser melhor. Exatamente, pra cobrir todos os gastos. Então daí eu trabalhei um tempo antes de fazer a residência de pediatria. Olha, que legal. Então já é um sonho de infância de se tornar médica. E ser pediatra. E ser pediatra sempre também? Foi meu sonho ser pediatra. Olha, que legal. Nunca, durante a faculdade eu até mudei, vi outras áreas, mas sempre pediatria. Sempre pediatria. Então a paixão pela pediatria vem pelas crianças. Desde pititica. Isso. Cuidar dos nenéns. Isso. E agora também tem a filha Isadora de 3 anos? 5. 5 anos. E está vindo mais um aí? Vindo mais um menino agora. E o coraçãozinho, como que tá? Tá, né? Vamos ver como é que vem, né? A gente sofre também como mãe, né? Nossa. Do mesmo jeito a gente sofre, né, Rodrigo? Não é fácil também, né? Não vou nem perguntar quem que vai ser a pediatra do neném. Maria, né? Não vamos entrar em detalhes. Vamos arrumar confusão aí, não. E o marido, Thiago, né? A gente tá até conversando aqui nos bastidores. Foi campeão do Cartola. Isso. Como que tá o coração do pai com esse, tá né, com esse novo filho, tá? A gente agora foi uma gravidez bem planejada, a Isa tava pedindo muito irmãozinho, né? A gente começou, então vamos entrar nessa de novo. E aí agora veio o menino, né? O Thiago gosta muito de futebol, o Rodrigo sabe, ele gosta muito de jogar cartola, então agora vamos ver como é que vai ser com esse menino aí, né? Gente, o esposo da doutora Ana Carolina, ele foi campeão do Cartola em 2016. Isso. E ele trabalha com isso. E ele trabalha com isso também, olha que legal. Que legal, doutora. Bem da medicina, né? Uma médica e o outro youtuber, influencer, né? Totalmente diferente. E como que é para conciliar essa rotina de vocês com a criança também? Eu sei que o segmento de medicina é bem puxado, né? Agora um pouco mais tranquilo, porque eu tô numa rotina bem mais tranquila agora. Antes eu fazia muito plantão, eu trabalhava muito em vários lugares, né? Até coloquei pra você que teve épocas que eu tinha 7 empregos, né? Não. Então eu não parava em casa com uma criança pequena. Então ele ficava mais em casa, porque ele trabalha em casa, ele acabava assumindo muito essa questão da paternidade ainda. Ele ajudava bastante, assim, né? Agora tá bem mais tranquilo, tô conseguindo conciliar bem, assim. Mais tranquilo. Show de bola. Eu vejo assim, muitas pessoas olham para os médicos, né? E de fato é uma profissão bem remunerada, sim, porém precisa trabalhar bastante. Como hoje tem muito médico, né? Tem muito médico, cada vez mais. Exatamente. Então eu sempre falo assim, tem que se especializar. Eu tô na pediatria e agora tô me especializando em neuropediatria para sempre trazer o melhor para meus pacientes, né? Então a gente tem que continuar estudando sempre, né? Porque aquele médico que fica parado, que fica ali, não vai muito pra frente. A concorrência está aumentando tá muito grande. Todos os setores, né? Até para pegar plantão já tá mais difícil, porque tem muita concorrência. Tá bem difícil agora, assim. Então, tem que se especializar. Legal, doutora. Quais foram os seus principais desafios lá no começo, lá no início, lá na saída da faculdade? O medo, né? A gente se sente muito inseguro, porque você não sabe o que vem, o que você vai encontrar no plantão, o que você vai encontrar. Já começa com o plantão. Então, a primeira entrada depois da faculdade já é ali o posto de saúde. Posto de saúde. Depende muito de onde você conseguir vaga. Aqui em Camorão, quando eu vim pra cá, tinha um círculo muito fechado de médico, porque eram poucos médicos na época. Lembro. Então, era um círculo muito fechado. Aí você vai conversando com um, conhecendo outro, até que você consegue entrar nos plantões. Demorou um pouquinho para eu conseguir entrar aqui no começo, assim. Agora já é mais fácil. Mas eram poucos médicos, um grupo bem fechado, assim. Aí você começa com o plantão, eu comecei no posto de saúde também, e fazendo atendimento geral, né? E bastante emergência. E é uma realidade bem desafiadora, né? Bem desafiadora. Pega de tudo. Sim, de tudo. Não é? Vai realizar o sonho de atender criança, mas antes disso... Isso, bem isso. E eu sempre falo, que eu dou aula também para os alunos da faculdade, eu sempre falo para eles, se você souber atender bem uma criança, você vai atender muito bem um adulto. Porque criança é mais desafiador, é mais difícil a ausculta, é mais difícil de examinar. Se souber examinar bem a criança, vai saber examinar bem o adulto. Eu sempre falo isso para eles, eu não gosto de criança, não gosto de atender criança. Mas é isso, né? É aprendizado para a vida. Não que necessariamente você vai atender só criança. Mas no pronto atendimento vai chegar criança também, né? Então vai ter que acabar atendendo, né? E atualmente ainda atende plantões, posto de saúde, agora parou. Posto de saúde sim, só como pediatra.
plantões, eu fazia plantão na UTI, fiz bastante tempo plantão na UTI, bastante. Agora eu dei uma desafogada, uma desacelerada. Tirar um pouquinho o pé pra curtir a família, curtir a gestação. Isso, agora tá vindo outra, aí tem que ir mais devagar. Mas eu fiz muito plantão na UTI. E ali é muito, muito desafiador mesmo, né? Porque ali a gente tá lidando com a morte, ali a gente tá lidando com doença grave, com a mãe, muito insegura. É bem difícil mesmo. Aproveitando esse gancho, Ana, eu queria que você comentasse, né? Eu acredito que ali deve ser... você que é mãe, Sim. médica, ainda Sim. tem que lidar com outras mães. Como que é se manter um bom psicológico, né, para lidar com tudo isso? Porque você vê a criança... Não tem um bom psicológico. Mesmo que tenha um preparo ali na faculdade, né? Muito difícil. Lidar com criança nunca é fácil, né? Ainda mais uma situação grave. Então, uma criança pode vir a óbito, a gente sabe, né? Uma situação mais crítica, não é fácil. Eu acho que nesse momento você tem que dar o máximo de empatia possível para a mãe, se colocar no lugar dela, né? Sentir aquela situação, porque não é fácil, né? Não tem muito segredo, Rodrigo. É ali, sentindo, tateando, tentando. Fica da caso no caso, né? Ainda tem que lidar com a mãe, com o pai, que tá num estado de nervoso, né? E querem tudo muito rápido. Eu também sou pai. Querem respostas rápidas. Resposta rápida, né? E a maioria das vezes não é assim. Eu falo, do mesmo jeito que a criança melhora muito rápido, a criança também piora muito rápido. Então, assim, a gente tem boas respostas, geralmente, na pediatria. Só que, ao mesmo tempo, elas podem piorar rapidamente também. Nossa. É bem desafiador mesmo, mas a UTI é maravilhoso. Porque, geralmente, a gente tem boas respostas. A maioria das vezes, a gente tem boas respostas. A maioria das vezes, elas respondem ao tratamento. É difícil a gente perder crianças. Às vezes, acontece. Mas a maioria das vezes a gente consegue salvar a criança. Sim, e existe aquela também, né? Quando fala a palavra UTI... já fica com medo. Já dá. E tem que ficar, porque realmente é um cuidado intensivo que a criança está precisando. Então, ela precisa de um monitoramento contínuo, de, né, a supervisão da enfermagem ali contínua, sempre perto da criança, que se vem acontecer alguma coisa, ela está em monitoramento o tempo todo. Legal, doutora. Na sua, ainda é uma carreira curta, né? Sim. 8 anos. Sim. Nesse período, tem algum caso que te marcou muito? Rodrigo, tem. Acredito que tem vários, mas tem aquele que... Eu falo assim, que na UTI a gente vivencia muitos milagres. Milagres mesmo. Criança que a gente perdeu a esperança, fala, não, pro médico não tem mais... pra medicina já não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer e a criança se recupera. Olha lá. A gente passou bastante casos assim, não tem. Eu acho que o que mais me marcou são esses casos assim. Não dá nem pra citar, porque são bastantes. Sim, são bastante casos, assim, que a gente passou por isso, mas tem bastantes milagres da UTI que a gente fala, né? E realmente, lá é um lugar, assim, eu falo que é um lugar abençoado. Porque é desafiador, mas ao mesmo tempo, que eu falei, tem boas respostas. Geralmente a criança consegue se recuperar e fala, meu Deus, essa criança ter sobrevivido é um milagre. E como que é pra desconectar, doutora? Você tá numa UTI, sai pra ir pra casa. Como que é esse... Eu sou muito tranquila quanto a isso, né? Eu não levo muito pro pessoal. Eu não fico sofrendo muito com isso, porque senão você não vive. Você fica com a cabeça lá... Eu esqueci também pro médico, né? Eu sou muito tranquila, assim. Eu não fico levando muito pra isso. Claro que eu sofro, né? Eu fico pensando nisso. Mas o meu trabalho é meu trabalho, minha casa é minha casa, o meu momento de descanso é meu momento. Mas quando eu tô em casa, às vezes eu fico, e aí, como é que tá tal criança? Melhorou? Como é que passou? E aí, tá evoluindo bem? O instinto mãe, né? Não tem como, né? A gente fica. Mas geralmente eu consigo me desligar bem, assim, não fico sofrendo tanto, não. Que legal. Então foram ali quantos anos de UTI? 5. 5 anos de UTI já? Com 8 anos de carreira? 5 anos, porque eu entrei na residência e no primeiro ano de residência já me colocaram para fazer plantão na UTI, porque não tinha plantonista, né? Porque é um médico muito específico, é um pediatra muito específico para fazer plantão em UTI. E como aqui em Campo Mourão não tinha profissionais, aí eu aprendi com os grandes chefes aqui de Campo Mourão, Dr. Lércio, Dr. Marcelo, Dr. Marcos Vinícius, e acabei entrando na UTI e ficando, né? Foi indo. Ficando. Entrou ano, saiu ano. 5 anos. 5 anos. Agora afastou. Agora eu afastei para ficar mais com a filha, cuidar mais da gravidez, ficar um pouco mais tranquilo. Porque essa rotina de plantão cansa muita gente. E pra mulher é mais difícil ainda, né? Porque geralmente daí a gente tem que trabalhar no outro dia, o dia inteiro, é bem pesado, assim. Então, daí agora eu tô dando uma desacelerada.
Doutor, e como que você vê hoje a estrutura da saúde do nosso município aqui de Campo Mourão? Rodrigo, mudou muito, né? Eu já tô aqui há 8 anos. Eu sempre falo assim, eu sempre defendo, né, saúde. Porque a gente tem que defender a saúde do nosso município. Eu vejo melhor, assim. Até na estrutura da Santa Casa já mudou bastante coisa. Claro que teve as intervenções e tudo mais, mas já mudou bastante coisa. Então a gente tem que sempre ver o lado bom, né? Hoje em dia tem muito mais especialista em Campo Mourão, que antigamente não tinha. Antigamente era tudo para fora. Hoje em dia a gente consegue muito mais cirurgias. Então a gente tem um atendimento melhor de UTI, tanto adulto como pediátrica, então eu acredito que questão estrutural também, né? Eu já precisei de atendimento fora de hora, sim, ali na UPA, eu fui muito bem atendido. sim, aí. Várias vezes ali que eu te precisei levar criança, né? Sim, A gente tem que correr à noite, sim, dar aquele febril do nada. sim, Eu sempre fui muito bem atendido. Por que que eu faço essa pergunta? Porque quando eu vim de fora, eu vim de Umuarama, sim. eu via muitas pessoas levarem o filho para Maringá, um exemplo, É né? muito comum Era isso, né? bem comum. Né? Agora já tá mudando um pouco, né? Agora a gente já consegue trazer essas mães, né? No meu Está caso, vindo médico para cá também. estão vindo médicos para cá. E eu acho que o Covid fez o médico se profissionalizar mais. Porque como, por exemplo, eu tive que atender na linha de frente. Sim. A gente teve que aprender mais a entubar, a lidar com o paciente mais crítico, e isso foi uma coisa boa também para o médico, né? Então, o médico teve que se especializar mais, teve que ter mais mão de intubação, mais mão de droga de sedação, essas coisas que não eram muito costume. Sim. Porque, o paciente grave, o SAMU leva e vai para referência, acabou. No Covid não tinha o que fazer, né? Era ali no postinho, era ali no pronto atendimento, na UPA, e o médico tinha que se virar. Aí agora mudou bastante o perfil, então. E os novos que estão vindo bons, tem bons alunos aí se formando. Então tem bons médicos aí. E como que foi, já aproveitando que a gente está no Covid, como que foi a tua experiência com o Covid? Bom, eu tava com uma nenezinha de 4 meses quando eu voltei a trabalhar. Nossa. E na pandemia foi bem difícil, bem complicado. Mas a gente estava lá, né? Porque eu tinha que cumprir as horas da residência, então não tinha nem muito como escolher. Aqui em Campo Mourão não era muito a nossa referência de Covid e criança grave, mas a gente dava o primeiro suporte. Aí quando tinha alguma coisa mais grave, precisava de UTI, ia para Maringá, que era a nossa referência. Encaminhava para Maringá. Mas a gente fazia os primeiros atendimentos. Daí era toda aquela rotina quando chegava em casa, com a criança pequena. Tinha que tomar banho, lavar o cabelo, tinha roupa tudo lá fora para poder pegar a criança pequena. Como que foram os bastidores ali, doutora? Que quando começou a surgir os primeiros casos, a gente viu muita informação na internet, né? Muita euforia em cima do Covid. Ninguém sabia como que era aquela situação. Ninguém sabia, nem nós, né? E daí cada hora surgiu um tratamento novo, cada hora surgiu uma medicação nova. Então foi bem, bem complicado mesmo. Depois de um tempo as UTIs ficaram lotadas, os hospitais lotados, não tinha como atender mais paciente, então ficava muito paciente na UPA. Estrutura acabava falecendo paciente na UPA, porque não tinha como absorver no hospital, mas foi bem, bem complexo mesmo. E teve médico que morava dentro do hospital, que ficava ali, né, horas, sei lá, 72 horas de plantão, nem porque não podia voltar para casa, pelo risco de contaminar a família. E porque não tinha outro médico para atender. Precisava estar ali na linha de frente. Teve muitos médicos que passaram por isso, assim. E qual foi ali o principal aprendizado, doutora? Porque de toda situação difícil a gente tira coisa boa também, né? Eu acho que o pessoal se uniu muito, né? Ali do hospital, a gente acabou se unindo muito porque precisava. Eu acho que a gente se estruturou muito melhor. O emocional. O emocional também, não tinha tanta estrutura para receber esses pacientes tão críticos. Eu acho que foi estruturado. Sim. Vinha ventilador, por exemplo, de Maringá, vinha ventilador da faculdade, por exemplo, para poder atender os pacientes críticos aqui. Então, acho que foi se estruturado, assim, ao longo do tempo do Covid, né? Foi se estruturado muito bem ali. Houve uma união, né? Isso. Às vezes eu saía para atender, chegava no médico, principalmente aqueles que estavam ali na linha de frente, você olhava pro semblante dele, o semblante cansado. Cansado, né? Esgotado, né? E a gente ficava esgotado mentalmente, porque acabava perdendo um paciente. Era bem difícil, assim. E o medo, né? O medo, né? O medo de levar pra família. Exato. Tinha um risco, né? O risco, porque a gente não sabia como que era o Covid, como que podia, o que podia acontecer.
Se eu pegar Covid, o que vai acontecer? Era sempre aquele medo. Mas graças a Deus que passou. Ainda bem que não volte mais, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi que você tem aqui no seu currículo, né? Pós-graduado em neuropediatria. Isso. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho, né? Falasse um pouco desse tema. O que é a neuropediatria? Né? Qual que é a importância, né? Enfim, comenta sobre o tema. Eu comecei a atender crianças especiais na Unimed e a gente foi vendo que cada vez mais tinha criança que tinha autismo, que tinha criança que tinha TDAH, que tinha algum transtorno de neurodesenvolvimento. Essas crianças estão cada vez mais aparecendo. O que não tinha tanto antes, hoje em dia tem muito. Isso que eu ia perguntar agora. Por que será que agora acho que tem mais recursos para descobrir? Tem mais diagnóstico. Mas... Por exemplo, crianças que são prematuras, que antes não tinham tanta sobrevida, hoje sobrevivem mais. Crianças cardiopatas que não sobreviviam tanto, hoje sobrevivem mais. Daí tem alguns estudos sobre intoxicação de metais pesados, tem alguns estudos de intoxicação de organofosforado, essas coisas assim. Nada comprovado, mas essas outras coisas. Vai surgindo, né? Vão surgindo. Mas eu acho que a gente se especializou muito em fazer diagnóstico. Porque na nossa época a gente não fazia diagnóstico, né? Não tinha. Tinha lá o fulano que era diferente, que a gente sabia que era diferente. Mas o que tinha ou não era só que ele era diferente. É assim mesmo, crescer vai passar. Vai passar. A vovó, né? Tem dificuldade na escola, mas vai sobreviver, né? É assim. Hoje em dia não. Hoje em dia as escolas estão muito mais atentas, os médicos estão mais atentos, as famílias estão mais atentas. Eu acho que por isso tem mais diagnóstico. Então, por ter tanta criança assim, eu falei, opa, tô precisando me especializar, né? Sim. Opa, aumentou a demanda. Aumentou muito. E aqui na região a gente tem pouquíssimos neuropediatras. Por isso que daí eu resolvi fazer a pós-graduação. Sim. O ideal é a gente sempre fazer uma residência. Sim. Mas eu já residência. Isso. A residência de pediatria. Mas aí serão mais 2 anos da residência dentro do hospital. Eu falei, não, vou fazer a pós e depois a gente pode tirar uma prova de título. Daí também. Dá pra gente fazer isso. É daí que vem um diagnóstico. Aí tem feito o diagnóstico, tem uma equipe que vai acompanhar aquela criança, né? Geralmente é psicólogo, fono, porque essas crianças têm atraso de fala, têm atraso às vezes é um atraso motor, uma hipotonia, uma coordenação meio ruim. Então, terapeuta ocupacional, geralmente é fono, terapeuta ocupacional e psicólogo, né? Perfeito. Fisioterapeutas, tem algum distúrbio maior ali, né? Então, e essa equipe precisa ser uma equipe muito boa. Eu, graças a Deus, por eu ter trabalhado na Unimed, eu tive bons parceiros de trabalho que me ensinaram muito. E, assim, eu discuto muito caso com eles, né? Então, eu discuto com a psicopedagoga, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Qualquer dúvida que eu tenha, eu discuto com eles, assim, porque eles têm bastante experiência nessa área. Então, é muito bom, me ajuda muito também. E quais são os sintomas, ali, características, né? Uma criança apresenta sinal de TEA, de TDAH, TDAH, isso. TDAH. Quais são os sintomas, assim, algumas características que aquela criança precisa de avaliação. uma avaliação? No TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. A criança geralmente vai ter um atraso de fala, geralmente, e o mais importante é a interação. Ela vai ter uma dificuldade de se socializar. Vai ser aquela criança que não vai olhar tanto no olho. Sim. Vai ser aquela criança que você vai ter que chamar ela mais de uma vez para ela te responder. Vai ser aquela criança que pode ter alguma alteração de coordenação, que pode ter alguma alteração de sensibilidade auditiva, tipo, não gosta de som muito alto, ou só gosta de som muito alto. Olha, interessante. Pode andar na ponta dos pés. São vários critérios que a gente tem, né, segundo o DSM, que é o de doenças, para a gente fechar esse diagnóstico. E às vezes não é tão simples assim de fechar o diagnóstico. Precisa da família também, precisa né? O pai da e a mãe. Família, às vezes da escola. Relatório escolar é muito legal, que ajuda muito a gente. Olha. E do TDAH, daí é o transtorno de desatenção e hiperatividade. Então, a criança vai ser desatenta e hiperativa. Tem crianças que são só desatentas e tem crianças que têm o predomínio de hiperatividade. Para fechar esse diagnóstico, também o apoio da escola. Geralmente a gente fecha esse diagnóstico depois dos 6 anos. Porque a criança já está na primeira série, isso, e já está começando a ter prejuízo escolar. Então é ali que a gente consegue fechar bem esse diagnóstico. Então, geralmente vai ser aquele menino que não para na cadeira, que vai sair agitado, que atrapalha os colegas da escola,
Olha lá. Alguém tá se identificando. Não, eu vejo um menino meu aí. Para quieto, moleque. Já tá se identificando. Interessante. Então, vai ser aquela criança que tem muita dificuldade na escola, tem dificuldade de aprendizado. Então, qual que é o mais comum dos dois? Agora, o mais comum é TDAH. Mais comum do que TEA. E assim, é um pouco mais tranquilo de ser tratado. Geralmente a gente precisa de acompanhamento de psicólogo e psicopedagogo. E às vezes medicamento, dependendo de como tá a criança. Porque o TEA, a criança demora muito para evoluir. Então o TEA é mais difícil de ser tratado. E tem que ser mais multidisciplinar e mais intenso o tratamento. Olha. É mais difícil mesmo de ser tratado. Um pouquinho mais aprofundado, Isso, né? Um pouco mais complexo. E assim, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então a criança já nasceu com aquilo. Não é que ela adquiriu aquilo. Eu ia perguntar. Não. Ela não adquiriu aquilo com o passar do tempo. Ela nasceu, o cérebro dela não faz a conexão correta. Então ela nasceu com aquilo e daí, ao longo do desenvolvimento, vai aparecendo alguns traços de autismo, alguns traços de TDAH. Tem tratamento e não tem cura? Isso, exatamente. Tem que acompanhar para a vida toda. Exatamente. Porque assim, aí uma criança que a gente fala que é disfuncional, ela pode ser um adulto disfuncional também. Então ela vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade de ter uma namorada, por exemplo. Então, né, ela vai ter outras dificuldades na vida adulta. Então pode ser que ele descubra lá na vida adulta? Tem bastante hoje em dia. Olha lá. Bastante adulto descobrindo na vida adulta. E daí ele vê as características de TEA e acaba descobrindo que tem autismo ou TDAH. Bastante, Rodrigo. Interessante, eu não sabia, não. Bastante. Eu falo, né? Podcast é bom porque a gente vai fazendo a faculdade. E como é genético, assim, eu sempre falo isso. Os pais, a maioria das vezes os pais, acabam identificando características neles próprios dos filhos, né? Então, meu filho é desatento, assim, mas doutora, eu também era assim. Inquieto. Né, eu também era assim. Doutora, eu também dei trabalho na escola. Doutora, eu dei trabalho na escola, fiquei inquieto, só vivia levantando, sentando. Minhas armas. Tive muita dificuldade na escola, eu reprovei e tudo mais. Aí você vai vendo assim, sempre tem um traço, sabe? A maioria das vezes. Que interessante, fantástico. Além disso, doutora, o que mais você recebe lá no teu consultório? Qual que é a maior recorrência lá? Olha, eu atendo muita puericultura e faço muita consulta também de emergência, assim, que a gente fala, né? Então agora, no momento que tá um tempo muito seco, as gripes, né? Que voltou bastante a influenza, né? Você sabe, né? Gente. Então, muita gripe. Aí tem as épocas. Tem época que dá muito mão, pé, boca, né? Que é aquela que dá as feridinhas na mão, no pé e na boca. Tem época que dá muita gripe. Tem época que dá mais quadro respiratório. Depende muito da época, assim. Puericultura. Eu tenho uma pergunta bem legal. Muitas pessoas, né, acham que é só no posto. Sim. E faz total diferença fazer no posto e fazer no consultório. No posto, geralmente não é feito por médico. Geralmente é a enfermeira-chefe do posto que faz. E elas fazem ali. O que a enfermeira vai fazer? Ela vai medir, pesar, ver a cabecinha. Mas se a criança tiver algum atraso de desenvolvimento, geralmente ela não vai ver. Porque não é da... Não era da área dela, né? E no consultório a gente acaba pegando esses atrasos. Tem muitas crianças que sempre fizeram puericultura no posto, daí acaba indo pra mim, tipo, sei lá, com 9 meses. Aí, opa, mas não viu que o testículo dele não tá aqui, que não desceu? Olha. Não viu que a perninha é torta? Não viu que ele não tá balbuciando ainda? Não viu que ele não tá sentando? Ai, doutora, eu só fazia acompanhamento no posto. Então dá bastante diferença essa consulta ser com o médico e com a enfermeira, né? Porque a gente acaba pegando esses atrasos, alguma malformação, alguma outra coisa. Que ainda dá tempo de agir, né? Fazer alguma correção se possível. Com certeza. Né? Com certeza dá tempo sim. Que legal. E também tem o acompanhamento de parto, né? Sim. É verdade, né? Que eu adoro. Conta um pouquinho como que é esse trabalho, né? Qual que é a importância dele também, que é vocês que recebem o bebê, né? Sim. Bom, eu acho que é extremamente importante ter um pediatra em sala de parto. Hoje em dia é obrigatório. Por lei. Por lei, ter um pediatra em sala de parto. Antigamente, o obstetra podia recepcionar, ou a própria enfermeira, ou o anestesista, porque não tinha pediatra suficiente. Mas hoje em dia é obrigatório ter um pediatra.
ali na minha residência, eu tive muita vivência de recepção de parto. Porque como a gente tem UTI, então nasce muito bebê ali. Ali nasce uma média de 8, 10 bebês por dia. Na Santa Casa? Na Santa Casa. Então eu tive muita vivência de... Que bom, né? Que bom que tá nascendo bastante. Que bom, pro pediatra é bom, né? Pro pediatra sempre bom. E assim, tem que ser um pediatra que tenha mão nisso. Que saiba o que tá fazendo. Porque faz diferença. Se a criança nasce mal e o pediatra não segue o protocolo, porque a gente tem um protocolo de reanimação neonatal, a criança acaba evoluindo mal, acaba precisando de uma UTI e às vezes era desnecessário isso. E isso pode influenciar na vida futura. Demorou para sentar, demorou para andar, pode ser por causa do nascimento. Olha lá. Então faz total diferença o pediatra ser bem especializado nisso. Né? E esse curso de reanimação, ele é assim, ele te dá regras e uma ordem a seguir, né? Ali na hora do nascimento. Perfeito. Então a gente faz tudo que o protocolo manda e geralmente dá super certo. E não é todo pediatra que recebe criança. Não, porque tem alguns que não tem essa mão, não gosta. E talvez porque não tem esse curso também, né? Que é um curso bem legal. É aqui no Paraná só faz em Curitiba. Olha que legal. Então tem que fazer o curso para poder... Não, qualquer pediatra pode recepcionar. Pode receber. Mas assim, quem tem o curso é um pouco mais especializado nisso. Que legal. Não sabia, muito bom. Mas recepcionar parto é maravilhoso. É maravilhoso, você vê o nascimento, acompanha a família. E daí geralmente a gente faz isso, a gente recepciona e acompanha a família até a criança ficar grandinha. Então é assim, muito bom. Vai vendo a criança se desenvolver. Isso. Legal. Pessoal, a doutora Ana Carolina, ela recebeu a Alice Cristina e o Rafael. A Alice já está com 3 anos, o Rafinha está com 1 ano e pouquinho. Isso mesmo. Que legal, doutora. 2 dos 5, né? 5 filhos e muita história para contar, hein? Meu Deus. Você já me perguntaram assim, Rodrigo, você vai ter o 6º? Eu falei, rapaz, calma. Calma, gente. Ele tá muito pequeno ainda, né, Rodrigo? Não tô nem adaptado, hein? Sim. Sabia que a minha rotina, eu pensei que ia ser mais fácil, né? Sim. Como a gente já tem 4, sim. Eu falei pra Bel, não, o 5º vem, a gente coloca no meio da turma e vai embora. Mas não foi bem assim. Menina. Cada filho é de um jeito. Você que topava o nosso perrengue, né? Eu sempre falo, né? Ele teve bastante dificuldade de dormir no começo, né, Rodrigo? Então, eu sempre falo isso também, que às vezes a gente fala, não, mas eu já tô bem adaptado, já tive 4, eu já sou pai de 4, já tenho toda uma experiência, mas cada filho é único, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Então, são diferentes aí. Doutora, qual que é o desafio hoje do médico, né? Conta da sua experiência com o avanço da tecnologia. É bem desafiador. O pai já chega com a receita pronta, pesquisando no Google. Como que é lidar com isso? O diagnóstico pronto, com a receita pronta. É bem complicado, viu, gente? Né? A gente tem que lidar com o Dr. Google. Exatamente. Eu fiz essa pergunta também para o Dr. Franklin, né? Cada médico tem uma experiência com isso, né? Principalmente você que atende não só a criança, também a mãe e o pai. Como que é lidar com isso no dia a dia? É que eu sou muito, muito tranquila, né? Eu sempre tento explicar pra ela, olha, não é bem assim, olha, tem isso. E geralmente o Google, ele dá umas coisas muito mais graves, né? Então, a criança tá com câncer, a criança vai morrer, apavora a mãe. Aí a maioria das vezes elas chegam lá bem apavoradas. Então, a nossa função é acalmar a mãe, conversar, explicar e mostrar pra ela que você sabe mais que o Google. Sim, né? E mostrar pra ela, então, não, calma. Deixa que eu vou te explicar, deixa que eu vou ver se tem necessidade da medicação ou de alguma outra intervenção. Calma, vamos devagar. A minha função é essa, né? Nossa Senhora, e como que é lidar com o chá da avó? Difícil. O que eu faço às vezes? Ai, o chá da avó é terrível, hein? Às vezes eu chamo a avó pra vir na consulta. Porque às vezes a mãe fica, mas na minha época a gente dava um chazinho de goiaba, parava a diarreia. Eu falo assim, tá. E aí ela fala assim, não morreu? Daí eu falo, mas a intenção não é matar a criança. A gente não quer matar a criança, a intenção não é essa. Ai. Aí eu sempre falo, mãe, se você não tá conseguindo conversar com ela, traz ela na consulta que eu converso, eu explico que as coisas mudaram, que hoje em dia não é mais assim. Sim.
Mas eu sempre tento explicar. Tem mais doença, tem mais... Isso. E o chá pode ter uma contaminação, o chá pode desarranjar a barriga da criança, pode dar mais diarreia, por exemplo. Passei por isso. Na minha infância era muito chá. Na nossa época não tinha muito recurso. O atendimento médico era muito difícil, era muito caro, ou pelo SUS era muito difícil de conseguir. Hoje em dia é muito mais fácil esse atendimento. Então o médico tá ali, tá mais acessível, né? E às vezes contribui também, né? Um chazinho, uma coisinha, depende da idade, né? Eu falo pra elas, vamos ver se dá pra dar, vou conversando assim, numa boa, mas eu não entro muito em atrito, não. Sempre escuto o que as mães têm pra falar, o que as vós têm pra falar, não tento... Nossa, imagina uma avó na consulta, gente. Eu adoro. Elas são demais. Nossa. Assim, elas têm o aprendizado delas, que era lá de trás, aí ela quer cuidar do neto como ela cuidou do filho, e o amor é maior ainda, então, né? Mas eu sempre escuto, falo, beleza, vó, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Isso aí. E como que é lidar aí com a criança e tecnologia? Olha, na pediatria, o atendimento é mais clínico, não tem tanta coisa. Mas hoje a gente percebe que as crianças estão em contato, né, cada vez mais rápido com a tela, né, com o celular, com o tablet. É comum, né, quando eu saio com a turma, eu entro no restaurante, todo mundo fica me olhando. Fala, esse rapaz chega com um monte de criança, né? O que ele vai fazer com tudo isso? O que ele vai fazer? E a gente percebe que é bem comum estar ali com o tablet, com o celular. Isso tem um benefício para a família ter mais tranquilidade, mas também tem um malefício para a criança. Como que é lidar com isso no consultório? Isso aí é a babá, né? É a babá que é meio eletrônica. Então, a família não consegue ter o controle da criança, não quer se incomodar tanto, não quer que chame tanta atenção e acaba dando a tela. Sim. Mas é péssimo, né? A gente tem muitos estudos que falam como é ruim a exposição à tela, quanto mais cedo, pior é. A gente pode ter problema de visão, a gente pode alterar o cognitivo da criança, essa criança, a maioria das vezes, tem atraso de fala e altera comportamento. Então a criança não consegue interagir, né? Sim, e fica mais irritada, mais ansiosa. Porque, por exemplo, ele tá ali no YouTube vendo vídeo, ele fica mudando o vídeo todo momento. Então, ele fica mais ansioso com aquilo. Que na nossa época, a gente ia assistir um desenho, a gente tinha que esperar uma semana para assistir o desenho. Hoje, a cada um minuto, ele tá ali mudando. Ele pode escolher tudo na palma da mão. Então, assim, é bem complicado, não é muito bom. Sim. A gente sabe que é difícil, a gente entende, mas assim, o mínimo possível. As famílias estão muito atarefadas, né? Então, assim, alguém deve estar pensando, mas é que é muito corrido, né? Eu tenho que fazer almoço, tenho que dar banho, tenho que levar a criança na escola. Se não dá uma tela, a criança não para, né? Mas assim, o atraso é bem significativo, então não é muito legal, não. A partir de que idade que não é que é recomendado, que assim, que pode colocar ali que faz menos mal? 2 anos, a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos é zero tela. Zero tela. É bem difícil falar isso, mas é zero tela. Zero, assim, totalmente sem nenhuma. Porque influencia muito nessa questão de visão, e o atraso de fala e essa questão... Criança interagir, evoluir, né? E aí, até uma preocupação assim, nossa. Porque como que será esse adulto? Será que vai ser um adulto ansioso? Será que vai ter, por exemplo, um transtorno de alimentação? Que vai comer mais ou vai comer menos por causa da tela? Sim. A gente fica preocupado no futuro. Como é que serão essas crianças... conteúdo que chega, né? Exatamente, né? A gente não sabe o que eles estão vendo. Você não fica ali monitorando o tempo todo. Não dá. Então, não sabe o que essa criança tá vendo. E às vezes eles veem coisa que não é pra idade, que deixa a criança mais agressiva, sim, que mostra coisas que não são muito legais. A nossa conduta aqui em casa é TV. Sim. A gente tenta ali, coloca um período, sim, né? Ó, pesada. Igual ontem, a gente precisava dar uma organizada, deixa um tempo lá na TV, eu vou lá dar uma... Sim. Dá pra ver os recentes, né? E como você tem levar assim, né? 5 e de idades bem distintas, é complicado, porque o mais velho já tem todo esse entendimento. Mas a Alice, o Pietro e o Rafa já não tem. Eles nem ficam. Eles nem ficam, geralmente. Isso é ótimo. Para os menores é pior. Então, para os maiores já é um pouco mais tranquilo. A gente sabe que é menos nocivo para eles. E é um desafio para a família. É bem Hoje difícil. Hoje em dia, né? As pessoas, né? Igual a gente brincou agora há pouco, que tá nascendo muita criança, sim, né?
Mas hoje o projeto familiar, que pelo menos o que eu percebo, é 2 filhos, Sim. né? Um filho, devido à rotina também. Devido à né? rotina. Infelizmente as coisas são muito caras. Sim, né? o custo. O custo de colocar essas crianças para estudar e tudo mais. É bem complicado. E bem isso, a família tá trabalhando, não quer se preocupar. E hoje o pai e a mãe trabalham, O pai né? e a mãe Eu trabalham. lembro que antigamente era mais a figura do pai que saía, a mãe ficava em casa, né? Por isso que daí geralmente tinha 8, 10, 12 filhos, né? E o mais velho ia criando mais novo também, era? Mas também aqui em casa rola isso daí, ainda, né? O Lorenzão dá uma força grande pra nós. Com 8 anos, já chacoalha o carrinho. Ele assumiu um papel assim, né? Não é Ele dele. Às teve vezes uma eu falo, maturidade "Poxa, muito maior, né? Por causa dos irmãos, né? Ele acaba tendo uma maturidade muito maior, né? Perfeito. Legal, doutora. Vamos seguir aqui. Eu gostaria de perguntar para você sobre ali o... Tem a parte dos particulares, né, que você atende. Fala um pouquinho, né? Quais os planos, se você atende algum plano lá na clínica. No momento eu atendo na clínica da mulher. Sim. Lá eu atendo o plano Solumed, que dá um bom desconto. FUPS e planos só esses dois. E os atendimentos particulares. Daí eu faço atendimento no SUS e em Farol, que eu sou concursada no município. Perfeito. Lá. Então, particular e FUPS e Solumed. E até que idade é importante que a criança vá com recorrência no pediatra? Que vá assim com acompanhamento, não sei se é mensal, semanal. Até os 2 anos. Até os 2 anos Até de os 2 idade. anos. E daí funciona assim, a primeira consulta com 7 dias, 7 a 10 dias, depois com 1 mês, 2 meses, até o 6º mês. Aí do 6º mês até o 1º ano é a cada 2 meses. Perfeito. Aí do 1º ano até o 2º ano a cada 3 meses. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. Eu sigo essa recomendação. Então, a cada mês é de até o 6º mês, porque a gente pega bastante coisa, a gente vê se a criança está se desenvolvendo. Aí tem a fase da introdução alimentar, que é bem Tudo importante. acompanhado. Tudo acompanhado. Perfeito. E a doutora Ana Carolina gosta de viajar? Adoro. Queria viajar mais, né, Rodrigo? Gostaria, mas a vida de médico não permite. Não permite, exatamente. Eu gosto muito de passar um momento com a família. Eu mudei muito meu perfil. Sempre fui de trabalhar muito, de focar muito no meu Às trabalho. vezes é necessário numa época da vida, né? Agora eu tô desacelerando e focando mais na minha filha, na minha família. Então eu gosto bastante, assim. Eu falo, tem uma folguinha, não vou dar Legal. pateadinha com ela. Assim. E o teu esposo, ele é parceiro, assim, também gosta de viajar? Super. Você já contou que ele segurou as pontas no Covid, Ele é bem né? paizão, assim, ele é super parceiro. Eu falo que às vezes ele é mais pai e mãe do que eu sou mãe, porque ele tem que assumir bastante responsabilidade, assim. Então ele é super parceiro, ele super me ajuda. Quantos anos de casados? De casados faz... Deixa eu pensar. A gente casou em 2020. Olha. Mas... Caramba, na chegadinha da pandemia? Foi antes? Começou o pico? Não, foi na pandemia. Olha. Mas a gente já tá junto faz muitos anos. Desde 2010 a gente tá junto. Há muitos anos. 2010, casou em 2020. Isso. Foi te enrolando até... Na verdade, eu enrolando Você que enrolou ele? Por causa da vida, né? A gente morava longe, daí fui fazer faculdade. Sempre morando longe, porque ele é do Rio Grande do Sul. Aí ele acabou vindo pra cá, daí a gente foi morar junto. Daí depois que nasceu a neném que a gente casou. Depois que nasceu a neném que a gente casou. Para aquela mamãe que está nos assistindo, deve estar perguntando assim: para onde que a doutora Ana gosta de ir? Qual foi a última viagem que vocês fizeram em família? A última foi para Gramado. Gramado? Gramado. Nossa, eu nunca fui para lá. É uma delícia, com criança lá é maravilhoso. Tem um chocolate. Mas lá é muito para turismo. Então é uma cidade voltada para turismo. Então tem muita coisa para criança. Muita coisa, muita variedade, assim. É bem legal. O pessoal comenta muito bem. Nossa, é bem legal. Não é uma criando coragem. Mas assim, é bem legal. A Isadora gostou bastante, ela se divertiu muito, apesar de estar muito frio. Muito frio. Tava assim, -1, -2, com sensação de -7. Mas foi bem gostoso, uma viagem bem boa. É que hoje em dia, para viajar com criança, com a família, acho que não tem mais lugar barato, né? Não. E você tem que ter uma estrutura, né? Exato. Tem que ter uma estrutura. A gente gosta de na criança. De ir pra praia, assim, mas sempre bem estruturado, sabe? Porque daí ela fica ali brincando, tem monitor ali ajudando, então sempre fica bem estruturadinho, assim. Legal. Incrível. Então, assim, a vida de médico também tem
tem o ônus e o bônus, né? Exatamente. Tem muita coisa boa, as pessoas olham para... Eu mesmo, eu olhava para o médico enquanto adolescente, né? Puxa, você via, né? Pô, um dia, quem sabe, eu quero ser médico, mas não sabe, né? Muitas pessoas não têm noção do quanto é suado, né? Abrir mão muitas vezes da família, de ficar com o filho. Já vi médico que contou para mim que deixou de passar o aniversário com o filho para atender uma... Isso já aconteceu comigo várias também vezes. De deixar a filha doente em casa para cuidar do filho dos outros, né? A filha tá com febre em casa e ter que ir pro plantão, né? A gente sofre, mãe sofre. Hein? Fica sofrendo, mas, né, é uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz. O amor pela profissão. Eu sempre sonhei em ser médica, sempre sonhei em ser pediatra e graças a Deus minha família me apoiou muito. Meu marido também sempre me apoiou muito, então eu acho que por conta deles eu consegui levar isso, né? Levar essa gravidez, levar a Isa, consegui fazer tudo com ela, então deu tudo certo no final. Que bom, né? Isso aí eu falo, que legal, a parceria no casamento, né? Exatamente. Tem que ser parceiro para que consiga ir, né? Porque tem a vida ali da correria e tem a vida dentro de casa, né? Como conciliar, né? Maternidade, matrimônio e trabalho. Mas a gente vai dando um jeitinho, sempre conversando, sempre dialogando, que é o mais importante, para dar tudo certo. Perfeito, doutora. Muito legal o nosso bate-papo. Que bom te conhecer melhor. Estamos aí chegando na reta final. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada, que eu anotei algumas perguntinhas para você, tá? E tá aqui. E o que você hoje vê para o teu futuro, né? Vamos falar um pouquinho de futuro. Sim. O que a doutora Ana Carolina, né, está almejando aí para os próximos anos? Bom, a ideia é ficar o máximo possível em consultório, ficar mais tranquila, atender mais consultório e atender mais a parte de neuro. Como tem uma demanda muito grande, então a minha ideia é continuar nesses atendimentos. Perfeito. Mas a ideia é mais essa, assim, mais consultório e mais esse atendimento da parte de neuro mesmo. Doutora, se tiver alguém nos assistindo aqui, né, que tem aquele sonho de ser médica também, ou médico, né? O que você falaria para essa pessoa? É que pra mim sempre foi um sonho, né? Então eu acho que tem que persistir, né? Se é um desafio, né? Exatamente, você tem que correr atrás. É fácil se formar médica? Não, nem pouco. É muito difícil. É uma faculdade difícil, é uma faculdade complicada. As matérias são muito difíceis. No primeiro ano você se assusta com o excesso de conteúdo. É muita coisa de uma vez, né? Vem aquela avalanche, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí quando você entra no internato, você fala, não sei nada. O internato é quando a gente faz os estágios da faculdade. Quando você sai da faculdade, você continua pensando isso, né? Aí a gente tá ali se preparando para poder atender o pessoal. Mas eu acho que assim, se é um sonho, tem que persistir, tem que correr atrás. Hoje em dia não tá mais fácil para ser médico. Não formou, se empregou, né? Não. Tem que ter um percurso ali no estudo, né? Não é mais tão fácil, não é mais tão simples. Antigamente a gente saía da faculdade e saía empregado. Hoje em dia já não é mais assim. Acho que em área nenhuma. A concorrência está muito maior. Aí, que nem eu falei, você sempre tem que se especializar. Sempre tem que procurar se especializar, estudar cada vez mais e mais para trazer o melhor para o seu paciente. Uma curiosidade minha. Na regiãozinha, eu sei que você atende Farol, municípios menores. Sim. Né? Qual que é a principal ali? Qual que é o principal desafio? Porque é uma cultura diferente, né? Cidadezinha menorzinha, todo mundo conhece todo mundo. É o contrário. O paciente SUS é muito mais fácil do que um paciente particular. Geralmente eles aceitam mais o que o médico fala, eles não são tão exigentes, entendeu? Eu quero um exame, que nem você falou, de procurar, né? A mãe é um pouco mais simples, então ela aceita mais o que o médico fala, então geralmente é mais fácil que no particular. Olha lá. É bem mais tranquilo. É um negócio bem gostoso de trabalhar, não tem tanto problema. E às vezes, assim, não sei, né, como que seria ali as objeções no particular, talvez, né? Imagino eu tô pagando. Isso, não quero esperar. Um exame. Doutora, eu acho que tem que fazer um exame, porque eu tô pagando, então eu acho que tem que fazer um exame. Não, na maioria das vezes não precisa desse exame, né? Vou fazer uma tomografia, vou expor a criança à radiação. Na maioria das vezes não precisa disso. No SUS elas entendem melhor isso. Olha. Elas aceitam melhor o que a gente fala. A experiência do profissional, né?
Mas assim, os dois são mundos totalmente diferentes, né? Cada um tem a sua demanda. Mas são muito bons iguais, assim, né? Não tem muito problema em trabalhar no SUS. A partir do respeito, como que a doutora vê hoje, né, nessa atualidade que a gente vê aí, que não tá fácil, né? E tem bastante notícia falando sobre isso, né? Acho que semana passada saiu notícia falando sobre os profissionais de saúde que têm sido agredidos. Eu tive pouquíssimos problemas durante meus atendimentos, né? Eu já estou 8 anos atendendo, mas geralmente é quando a gente está atendendo em pronto atendimento. Sim. Porque o paciente tem essa expectativa e às vezes não é correspondido. Então eu tive pouquíssimos atritos, assim, né? Geralmente não respondo, não entro em atrito, pra não... Eu conheço médico que já teve um episódio... Eu também. Eu já tive, assim, de mãe vir e xingar, falar bastante, mas eu falo, tudo bem, tá bom, beleza, na hora tudo do nervoso certo, aí, né? Tento não entrar em muito atrito pra não estender a conversa, não. Tive pouquíssimos problemas. Em 8 anos que eu tô atendendo, acho que umas 2 ou 3 vezes nesses 8 anos. Bem pouco mesmo, assim. Mas pouco. Tem aumentado, né? Tem. O pessoal tá muito impaciente. Muito paciente, daí o atendimento demora muito, porque é muito paciente, e ainda é poucos médicos. Então eles ficam, né, cobrando ali, é bem complicado. Não tem o que fazer também, né, doutora? Tem uma demanda de paciente para atender, principalmente na parte pública, né? Sim. Que é uma fila de espera. Sim. E antes tinha muito essa cultura. O médico é Deus, né? O médico é muito importante. Doutor, meu doutor, minha doutora, eu tenho que respeitar. Tinha muito isso, do respeito ser muito maior. Hoje em dia o médico é já mais aquele parceiro, aquele amigo, aquele conhecido. Então já não tem tanto isso. Então não tem tanto esse respeito, assim. Perdeu-se um pouco essa cultura. Tenho percebido isso também. Eu lembro na minha época, minha mãe, né, minha avó, falava, não, aquele lá é o nosso médico. Exatamente. É o médico da família. Mas eu não tinha muitos médicos, né? Então era aquele ali que cuidava da família inteira. Então tinha todo esse respeito. Hoje em dia já não tem mais tanto, porque eles não têm esse contato com o médico, é só ali no pronto atendimento. Então não tem essa empatia, assim. Então, né, eu acho que talvez por isso também tem um pouco maior de desrespeito. E também existe, né, acredito que vai ser uma pergunta um pouco mais complexa, existe ali o ganho. Sim. Né, a parte do ganho. Como que você observa? Lógico que, né, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Todo mundo precisa ganhar o seu, se formou para aquilo, né? Um dia eu ouvi uma pessoa falar, mas médico tem que trabalhar mesmo, porque ganha X. Falei, não necessariamente. Hoje em dia não é mais assim. O médico antigamente era aquela pessoa falando, nossa, ele é médico, meu Deus, ele deve ser muito rico. Sim. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia... As pessoas muitas vezes se fantasiam, né? Se fantasiam. Eles acham ainda que a medicina é, nossa, né? A pessoa vai ficar muito rica, mas não é bem assim. Hoje em dia dá pra trabalhar bem, só que tem que trabalhar bastante. Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Só que daí também tem outro prejuízo. Você não vai ficar com a família, vai ter toda a outra parte que você vai perder. Então, tem que botar na balança, né? Eu, no momento, eu tô querendo pisar um pouco no freio, ficar mais com a minha família, do que ganhar mais. Porque o plantão é um valor bom, é um valor melhor, que a gente ganha bem, mas só que daí você não fica com a sua família. Você perde ali 12 horas, 24 horas, finais de semana, à noite. Então, você perde esse momento com a sua família. Então, tem que ver o que vale a pena pra você no momento. Perfeito. Qual foi o plantão mais puxado que você já pegou? Nossa, quantas horas? Quantas horas? Eu não era muito de fazer muitas horas seguidas. O máximo que eu fiz de horas seguidas foi... 48 horas, assim. Seguidão? Seguido. Mas eu não passo nunca mais. São 2 dias. Eu não consigo. Não é pra mim. Você desgasta. Né? Eu geralmente fazia plantão de 12 ou 24 horas. E como era plantão em UTI, é muito mais pesado, né? Imagina. É assim, não tem tantos atendimentos, mas é um clima mais pesado. Por ser UTI, é uma responsabilidade maior. Então, eu ficava ali 12 horas, no máximo 24 horas, que eu não conseguia mais que isso, não. Aí, sim, a cabeça, né? Porque chega uma hora que você não consegue mais, né? Você já tá tão cansado, não consegue mais pensar certinho, não consegue agir corretamente, então não é muito legal fazer muitas horas de plantão, não. Perfeito. É isso aí. Então, o que você falaria para suas mamães? A doutora Ana vai atender até quando? Quando que vai entrar de licença? Bom, a previsão pro meu bebê é pra fevereiro, né? Ali metade de fevereiro. Eu vou esse ano vai. De vento em cova.
gravidez tá indo tudo bem, então não vou parar não, só vou parar quando o neném nascer. Como é o segundo filho, provavelmente vou voltar antes. Não vou ficar muito tempo também sem atender, até porque não dá pra parar muito consultório. É isso. Consultório é mais complicado de parar. Porque tem muitas crianças que dependem de você. Depende, que a gente já faz esse acompanhamento mensal e tudo mais, então é de complicado parar, né? E como a demanda tá bem grande, também fica difícil. Então, eu vou parar ali um pouquinho e depois vamos continuar o atendimento. Porque esse cuidado sempre contínuo e importante, né? Ter esse cuidado pediátrico o mais contínuo possível. Perfeito, doutora. Deixa uma mensagem para essas mamães, né? Que é um privilégio ter você aqui. Foi suado, mas conseguimos trazer a doutora Ana Carolina aqui no nosso podcast, né? Já fazia alguns dias que a gente estava conseguindo aí conciliar a agenda e deu certo, o dia chegou. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo, né? Deixa uma mensagem para suas mamães, fala da importância, né, do acompanhamento, do cuidado do pediatra, né? Que ele é uma peça fundamental no desenvolvimento da criança, né? Esse cuidado é a gente que acaba vendo se tem algum transtorno de desenvolvimento, se tem algum atraso, alguma dificuldade. E eu sempre falo assim, a mãe é muito crítica. Se a mãe percebe que tem alguma coisa de errado com seu filho, procura ajuda. Procura ajuda, porque eu sempre falo, mãe sempre tem razão. Sempre tem alguma coisa. Então procura ajuda, porque a gente vai estar ali para te ajudar, para te orientar o melhor possível. Perfeito. Tem algum alerta, doutora, de alguma doença, alguma contaminação que está em alta na atualidade? Agora, no momento, estava circulando muita influenza, estava dando muita dengue também nas crianças. Então, cuidar, né, com a parte respiratória, não deixar muito em ambiente fechado. E o que fazer para prevenir? Não tem o que fazer? A melhor coisa para prevenção de doenças é ter uma boa rotina, uma boa alimentação, um bom cuidado com a criança e esse bom acompanhamento. Perfeito. Porque daí a gente consegue prevenir doenças. Se a criança é bem acompanhada, todo mês, ali certinho, é mais difícil ela ficar doente. E o mais importante é a alimentação. As vitaminas, os nutrientes, a maioria deles vem da alimentação. Olha. Então a alimentação é um fator, assim, super importante. Dormir bem, comer bem, então faz total diferença para uma criança. Perfeito. Então seria isso. A mamãe da Isadora, esposa do Tiago, veio nos visitar aqui no nosso podcast. Doutora, muito obrigado de coração pela sua participação. Né, eu tenho certeza que vai contribuir aí para muitas famílias, para quem está nos acompanhando. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite. E é isso aí, qualquer coisa. Vamos se ver muitas vezes com essa piazada. Sim, não é fácil, né? 5 filhos e muita história para contar. Quem sabe Deus, ainda não fechamos a fábrica. Deus, socorro Deus. Mas estamos aí, estamos à disposição. Ai, gente, o Dr. Carlos Cirilo, ele fala assim, Rodrigo do céu. Agora acho que é hora de dar uma segurada. E o Carlos é bonzinho daquele jeito. Tranquilo, né? Ele é meu parceiro de trabalho, meu obstetra. Opera junto ali. E ele o Saúl tá ali. O Saúl tá ali. Ele vai ser obstetra do meu nenê, já foi da Isadora. Né? Tenho um respeito enorme por ele. Vou convidar ele para ver também. O Carlos é maravilhoso. Legal. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do O Especialista Podcast para você. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até mais. Tchau, tchau.